Presidente Ornel, colegas vereadores, amigos que nos assistem pela TV Câmara, bom dia. Presidente, desde o início do nosso mandato, nós vemos trabalhando com uma política sobre drogas, presidente. E nós vimos alertando desde o início de 2013 os homicídios ocorridos, que 85% era voltado pelo uso ou consumo ou tráfico de drogas. O nosso presídio regional hoje, 87% das pessoas que estão lá, entre homens e mulheres, é através sobre o tráfico de drogas. As nossas crianças de 5 anos, em alguns bairros das nossas cidades, são usadas como aviãozinho do tráfico. Situações, presidente, que nós estamos perdendo para o tráfico de drogas. E aos senhores que andam nas ruas, e quando olham, meus amigos, aquele cidadão, aquela mulher, na rua jogado, embaixo de um alpendre, vivendo hoje em frente de um banco, e tem um relato, em frente ao Banco do Brasil, na Avenida Bento Gonçalves, hoje tem uma família que vive em frente àquele banco. Só para os senhores entenderem, que nos assistem pela TV Câmara, senhores, com paciência, aquelas pessoas que estão lá não nasceram na rua. Aquele cidadão que está dormindo embaixo do alpendre, ele não nasceu lá. E neste final de semana, no sábado, presidente, nós visitamos uma comunidade terapêutica, o qual eu tenho a honra de ajudar, desde antes mesmo do meu mandato, que é a comunidade de Santa Fé. E lá, cruzou há menos de um ano atrás, um jovem desacreditado pela família, desacreditado pela sociedade, mas nunca abandonado pelo pai. Esse jovem vivia na rua há 1 ano, comendo lixo, resto do que sobrava, e um jovem de classe média, presidente. Então, isso para dizer que a droga não é só de classes mais inferiores. Esse jovem, muitas vezes, precisou roubar, porque a ânsia da droga é tão grande, a doença é tão forte, que leva, muitas vezes, um filho matar o pai, a mãe matar um filho, por essa doença que é a drogadição. E neste final de semana, a gente consegue ver que alguns milagres acontecem. Aquele mesmo jovem que vivia na rua, comendo o resto, dormindo no chão, onde o pai saía do trabalho, muitas vezes à meia-noite, era 2, 3 horas da manhã, estava atrás dos filhos, em locais onde nem a polícia entra. Como mesmo falou esse pai, ele conheceu lugares de Pelotas que acha que ninguém conhece. Andava atrás do filho em becos, dentro de casas abandonadas. E quem é pai aqui, meus amigos, quem é mãe, imagina o seu filho que o senhor criou a vida inteira, com toda a dificuldade, dedicação, tu perder de uma hora para outra para a droga. Então, quando a gente vê muitos meninos jogando pedrinha, bolinha no sinal, pedindo dinheiro, dormindo embaixo do alpendre, tu pode ter certeza que ele não nasceu ali. Ele vem de uma família. E o serviço público, nos últimos 30 anos, presidente, pouco se fez. E desde quando nós chegamos nessa casa, a política sobre drogas, por pior que seja, deu um resultado. O maior programa da história de política sobre drogas no Brasil, hoje implementado em Pelotas, que é o programa Crack Possível Vencer. Nós temos hoje um CAPS álcool e drogas 24 horas, temos viaturas, temos professores capacitados para poder lidar com a drogadição na sala de aula. Pois hoje o tráfico de drogas, meus amigos, aquele que pensa que o traficante está na frente da escola, se engana. O traficante está dentro da escola. E usa as nossas crianças de forma de botar a droga dentro da sala de aula. E isso está acontecendo todo dia. Então aqui eu digo a quem é pai, quem é mãe, quem é avô, quem é tio, quem tem preocupação com o menor, converse. Dialogue. Converse com o jovem. Pois, meu amigo, quando tu perde teu filho para um traficante, e eu tenho experiência própria de conviver nessa polícia sobre drogas há mais de 8 anos, é muito difícil recuperar. E neste sábado eu vi um milagre desse mesmo jovem que vivia na rua
E quando nós acolhemos ele através do nosso gabinete, presidente, encaminhamos ele para a comunidade de Santa Fé, no mesmo dia, nesse mesmo sábado, ele passou 3 vezes ao meu lado e eu não o reconheci. Porque da forma que nós pegamos ele da rua, ele era quase um zumbi. Imaginam, senhores, eu não vou entrar nem em detalhes, do que esse jovem de 23 anos sofreu na rua, morando na rua 1 ano. Imagina a dor de um pai e de uma mãe querer buscar teu filho pelo braço e teu filho fugir, pois ele quer ficar na rua. Pois a droga é mais forte do que o amor que tu tem por ele. Então, presidente, nesse final de semana, eu quero só salientar que eu vi um milagre acontecer. Esse jovem que estava perdido, um pai não desistiu, Anselmo. Esse pai não desistiu e, através do nosso mandato, mais uma alma conseguimos salvar. Como também já vi várias vezes a própria igreja evangélica aqui, o vereador Valdomiro, atuando, e eu vi o vereador Valdomiro atuando com pessoas de rua sobre a drogadição. E tem muita gente voluntária que faz um trabalho belíssimo, salvando a vida das pessoas. E se engana a ti que pensa que a droga não é um problema teu. Porque eu já ouvi vários relatos que dizem, não, eu não tenho problema nenhum, meus filhos não usam drogas, meus sobrinhos não usam drogas, só que o problema é teu sim, meu amigo. Porque o usuário, se ele tiver que roubar, e se ele tiver que matar a mãe dele, como aconteceu aqui em Pelotas em 2012, que ele esperou a mãe dele dormir, enfiou a faca no pescoço da mãe dele, para poder pegar o dinheiro para comprar uma pedra de crack, se ele faz isso com a mãe dele, imagina o que ele faz com o filho teu. Porque a doença é tão forte que ele perde o freio moral dele. Nada mais importa a não ser aquela pedra de crack. E as drogas estão aí, entrando pelo álcool. Um amigo próximo, um familiar próximo, que o álcool já tomou conta. E o álcool é uma droga tão desgraçada que ela leva 30 anos para acabar contigo. Mas nesses 30 anos, meu amigo, tu perdeu carreira, tu perdeu família, tu é desacreditado pela sociedade. E nós vemos aí campanhas brilhantes de bebidas alcoólicas, cada vez os jovens bebendo mais, cada vez os nossos jovens bebendo mais, as mulheres cada vez bebendo mais, e isso influi diretamente dentro da família. Aí quem pensa que não é um problema seu, é um problema seu. Pois esses homicídios que estão acontecendo, esses roubos e pequenos furtos, é através da droga, meu amigo. E não queira tu parar na frente, porque quando o usuário está à mercê do reflexo do uso da droga, ele não é o perigo. O perigo é quando ele para de usar e ele precisa usar a droga. Aí, meu amigo, não tem mãe viva na frente dele. Pois é muito mais forte a doença do que o amor que ele tem por qualquer pessoa. Até mesmo pelos filhos. Então, presidente, eu queria agradecer aqui de antemão Domício Sobrinho, que é um ex-dependente químico, hoje há 5 anos recuperado. E pensa aquele que fez um tratamento que está curado, mentira. Ele vai passar o resto da vida dele sem poder, muitas vezes, ir numa festa onde tem uma cerveja. Pois o simples cheiro da bebida alcoólica dá vontade de usar a droga. Tem casos de pessoas que estão limpos há mais de 7, 8 anos, que têm medo de passar no Bento Gonçalves, pois ele sabe que ali muitas vezes pode ter um colega bebendo, e ele tem medo de ver bebida, pois a droga, uma hora volta, e tem vontade de usar. Meus amigos, aqueles que não viveram o problema da drogadição dentro de suas casas, ou dos familiares próximos, eu peço que não deixe chegar essa realidade na tua porta. Converse com teus filhos, converse com os amigos, pois não se foi conversado nos últimos 20, 30 anos. E o problema estamos pagando agora. O crack, em 96, tinha um rapper que cantava em São Paulo, que a pedra que virava zumbi. Enquanto o crack estava na população pobre, não era problema da sociedade. Mas quando o crack desceu das favelas, saiu dos morros e veio para a sociedade, aí virou problema. O problema só virou quando pegou o filho do rico. Aí começaram a debater sobre drogas. Infelizmente, senhores, nós estamos perdendo. Já tivemos perdendo, Bruno, de 10-0. Hoje estamos perdendo de 10-1. De 10-1. Mas conseguimos avançar na política sobre drogas em Pelotas, como não se avançou nos últimos 20 anos.
Está aí o trabalho. Quem tiver dúvidas, é importante que venha à Câmara de Vereadores, é importante que venha debater conosco, mostrar o que já aconteceu. Senhores, o senhor queria uma parte, vereador? Vereador, eu não podia terminar sem dar uma parte ao vereador Tenente Bruno, que é um grande parceiro do nosso mandato. Obrigado, presidente Ornel. Vereador Rafael Amaral, só queria cumprimentar Vossa Excelência, porque traz à baila esse assunto que é muito importante, principalmente nesse momento que a nossa cidade vive 107 homicídios, e dentre eles, como a gente falou, é o filho do seu amigo, é o filho daquele seu familiar que está morrendo em função, principalmente, da drogadição. Porque, como muito bem Vossa Excelência esteve lá, e eu estive lhe acompanhando, lá na Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, com o Robson Rubim, aliás, grande parceiro, delegado da Polícia Federal, e que pôde mostrar para a gente algumas realidades e trazer a essa casa aqui, a convite do vereador Rafael, algumas realidades que às vezes as pessoas pensam que, não, falta vergonha na cara, essa pessoa não tem vergonha, não, senhor, como ele bem falou, se trata de dependência do próprio corpo. Evita entrar, porque depois que entra, não tem nada, é muito difícil o tratamento, que é o corpo precisa, é psicológico, está lá. Então, na verdade, não tem nada de sem vergonhice, pai, mãe, amigo, familiar, não discrimine, não cobre, dê a mão para essa pessoa, ajude, como o senhor, vereador Rafael, com seus vários, as suas palestras, a sua atuação incansável aqui nessa casa em prol disso, para que as famílias deem a mão e não apenas palavras, né, que muitas vezes terminam reprimindo e instigando que ele use mais a droga ainda. Precisamos de mais amor, mais carinho com essas pessoas, que as famílias, às vezes, isso que negaram, depois tem que estar dando em dobro. Então, estenda a sua mão, não reprima, ajude. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Tenente Bruno, pela parceria de sempre. Só para salientar, eu e o defensor público Igor Menini estamos fazendo uma frente para fazer uma avaliação de tantas pessoas que moram na rua hoje, quantos são problemas psiquiátricos, quantos são problemas sobre drogas. Vamos fazer essa frente aí em breve, sairemos às ruas com a Defensoria Pública do Estado. E também, só deixar um recado final, senhores. Se o senhor não tem tempo para os seus filhos, não se preocupe, o traficante tem. Obrigado.